e que está pressionado, né, Alice? Tá pressionado, tá pressionado. Eu acho sempre importante a gente colocar em perspectiva a situação em que o Dorival pegou a seleção, né? Muito do que está acontecendo agora são os frutos, né, da CBF e da sua incapacidade, da sua incompetência sendo colhidos. E o Dorival é parcialmente responsável, mas agora já dá para colocar na conta dele também. Né? Ele pegou, não é que ele afundou a seleção nas eliminatórias, já pegou a seleção muito mal nas eliminatórias, mas ele não está conseguindo construir um trabalho, não está conseguindo reerguer a seleção mesmo diante de adversários fracos, como foi, por exemplo, o caso do Paraguai. Então, essa relação com os jogadores, eu fico imaginando, por exemplo, o caso do Endrick. Escrevi sobre isso ontem na coluna, de que, assim, mais uma vez, o Dorival dá uma prova clara de que na seleção dele, o lugar do Endrick é no banco. Porque com o Vini Júnior é banco, sem Vini Júnior é banco. Aí ele convoca o Pedro, como o Rodrigo disse, essa coisa, né? Traz o cara pela primeira vez e ele já vai ser titular. Aí monta a seleção para jogar em volta do Pedro. Pedro machuca no aquecimento do primeiro treino. Endrick banco, bota o Luiz Henrique também, que acabou de chegar. Aí agora Igor Jesus, primeira convocação, vai jogar e o Endrick vai ficar no banco, porque supostamente ainda está buscando o seu espaço no Real Madrid, enquanto o Igor Jesus já está, enfim, vive um melhor momento, segundo o Dorival, no Botafogo, guardadas todas as devidas proporções dessa comparação entre Botafogo e Real Madrid. Mas essa relação com o jogador que diz para ele o seguinte: eu não confio em você. Né? O Endrick chegou, fez o gol da vitória sobre a Inglaterra em Wembley, participou do empate, foi figura importante no empate com a Espanha no Bernabéu, e continuou sendo banco. Copa América, ele só entrou na segunda metade do segundo tempo, em todos os jogos da fase de grupo, foi titular contra o Uruguai, que ninguém jogou bem por causa da ausência do Vini, e depois é isso, no jogo contra o Equador ele nem sequer foi acionado no segundo tempo. Né? Então, e aí no jogo seguinte ele vira titular e é substituído no intervalo. Então, essa inconstância também deve gerar uma insegurança nos jogadores, né? Assim, qual é o meu papel aqui dentro? Um dia eu não sirvo para nada, no outro dia eu sou titular, mas também não tenho chance de me consolidar. Vem um cara aqui que acabou de chegar e já vai ser titular e eu não vou ser. Então, certamente vai causar uma pressão. E quando você tem isso, né, 70 jogadores convocados, 90 jogadores convocados no pós-Copa do Brasil, claramente não tem um norte, né? Tem um pouco disso que é causado por lesões, né? Agora nós tivemos 6 lesões, então isso também, né, acaba prejudicando o trabalho do treinador, mas essa falta de confiança no trabalho, esse vai e vem, não deve favorecer o trabalho do Dorival também internamente. E externamente ele está pressionado porque não sei se vai bastar ir à Copa. Né? A gente estava aqui conversando antes de começar o programa, acho que foi o Rubens aqui, nosso produtor, diretor, anjo da guarda, dizendo traz o Tite, né? O bicampeão das eliminatórias. A gente estava acostumado a ir bem nas eliminatórias. E agora a gente vive uma situação de ficar feliz com a classificação. E não acho que vai ser suficiente, e não acho que nada do que o Dorival fez até o momento é suficiente para bancá-lo como técnico para a Copa do Mundo. O Learn Football and Speak English, atende por esse nome aqui no nosso chat, está elogiando bastante a gente, falando que, pô, a gente entende muito do assunto e tal, tá curtindo. Ele tá aqui todo dia. Obrigado, Learn. Dê um like aí pra gente também, por favor. E chame parentes e amigos. Call to friends. O Rodrigo, são 42 jogadores até agora que o Dorival convocou. E agora, toda a era Edinaldo com relação à seleção foi conturbada, né? Mirou no Ancelotti, deu errado, e durante um ano ficou uma expectativa. Não, o cara tem uma bala na agulha, não é possível. Chegou na hora, não era possível, não veio. Foi no Diniz, que era uma aposta meio maluca, né? Enquanto o Ancelotti não chega, o Ancelotti não vem, o Diniz vai mal, e aí ficou naquela situação, não tem técnico. Vai no Dorival, o cara que ganhou algumas coisas aí, Libertadores, 2 Copas do Brasil, tirou São Paulo da fila, ganhou com o Flamengo, é ele mesmo. Mas assim, com todo respeito ao Dorival, vivemos uma crise de treinadores,
Porque a bala técnico estrangeiro também não deu, né? Eu acho que a instabilidade que tem ocorrido na CBF, né, também se reflete um pouco nas escolhas de técnico. E eu dou um exemplo. Quando teve a questão da escolha do Ancelotti, enfim, fechou com ele, mas aí depois já acabou não vindo e tal, tinha umas opções que eram preferidas, digamos assim, dentro da CBF. Essas opções, entre elas, não estava o Dorival. O Fernando Diniz estava. Era a época do Fluminense e tal. O Abel era outra opção, o Jorge Jesus eram outras opções. Eram esses os técnicos que eram assim, olha, se não rolar ali o nosso pote de ouro, que é o Ancelotti, são esses aqui que a gente poderia trabalhar. Por que se acabou no Dorival? Porque você tinha a ideia, não, vamos ter o Ancelotti no futuro, então a gente precisa de um técnico aqui provisório, que vai ser brasileiro, você não vai trazer um estrangeiro que seja provisório. Então escolheu-se o que era preferido, Fernando Diniz, e o Diniz apostando que de repente dava para ficar, se acontecesse alguma circunstância. Beleza, foi isso que foi posto. Quando você tem todo o desenlace ali que não vem Ancelotti, você fica, e agora? O que a gente faz? E o Edinaldo caiu no final do ano passado, depois voltou. Então, uma situação completamente instável ali dentro da presença da CBF. E aí foi aquela solução, precisamos de um novo técnico, quem é que está posto aí? O Dorival era meio que a única alternativa ali. Era um técnico que tinha ganho no ano anterior, então dava para justificar, de uma certa forma, a escolha, não tinha nenhum problema interno, era um técnico experiente, então não foi uma coisa assim, precisamos, tipo o Tite, quando o Tite foi alçado a técnico da seleção, ele era uma unanimidade, o Dorival não era, em nenhum momento, todo mundo quando ele entrou, era uma coisa assim, ok, é um técnico ok, ninguém acha ele ruim e tal, mas não era, nunca foi o treinador dos sonhos. Se era o treinador dos sonhos de vocês me desmintam, por favor, e digam aqui que eu tô errado em relação a isso. E aí, ele começou um trabalho mais ou menos meia boca, né, bem ali, conseguiu dar uma ajeitada, porque o Diniz era uma coisa muito ousada, mas logo depois, o que vai se revelando até agora é uma falta de ideias novas. Ele está tentando coisas muito básicas, digamos assim, né? E aí talvez a gente entre naquela crítica lá de trás que a gente sempre achou que o Dorival era um bom técnico com um certo teto, que a partir de um determinado patamar não era muito um trabalho para ele. Então eu não acho que seja uma surpresa o que está acontecendo. Acaba sendo, digamos assim, uma consequência de um roteiro que está desenhado desde a saída do Tite lá em 2022, quando acaba a Copa do Catar e tal, não sei o quê, a ponto de estar o Rubens agora fazendo piada se o Tite não vai voltar porque é o rei das eliminatórias, né? Mas, enfim, acaba que é um roteiro que meio que foi se desenhando num cenário de instabilidade na CBF e, ao mesmo tempo, um cenário de, como você falou, de falta de opções de técnico nacional. Você teria que ir para um estrangeiro e talvez para um estrangeiro que fosse mais, visto que não deu o Ancelotti, procurar uma alternativa ali que fosse mais viável, né? Eu vou com você ainda, Rodrigo, sobre isso que a Alicia já falou, e eu pulei, mas eu queria ouvir você. Que agora o Dorival Júnior, quando ele tira o Hendrick e vai com Igor Jesus, tem reportagem aqui também, no UOL, com o Igor Jesus, como o Igor Jesus furou a fila e virou titular da seleção logo na estreia. Que também dá um pouco a medida desse momento do Dorival, né? O cara chegou ontem e aí já virou titular. Por quê? E a reportagem aqui explica, porque ele precisa de um 9 e ele acredita que o Igor Jesus tem características parecidas com a do Pedro. E aí nessa, quem caiu fora foi o Hendrick. Bom, primeiro que eu não acho que ele tem as características parecidas com a do Pedro. Eu também não. Não sei de onde que surgiu exatamente essa análise, mas não concordo com ela. Mas isso também revela como ele está meio perdido, porque se você lembrar a escalação na Copa América, não tinha o 9 fixo. Justamente o Hendrick não entrava porque ele não usava 9. Ele usava ali o Rodrigo, ficou jogando meio pelo meio, era o Vinícius Júnior na ponta esquerda, o Rafinha na direita, e o Rodrigo era meio um falso 9, digamos assim, porque ele queria adaptar. Então, ali ele não queria 9. Então, ele mudou a ideia dele para ter um 9. Aí agora ele foi para o 9, que seria o 9 mais clássico, que seria o Pedro. Aí o Pedro machuca,
E aí chega a vez do Igor Jesus, que é um 9 completamente diferente. É um 9 móvel, mas é um 9, né? Mas então ele mudou de ideia sobre o esquema, né? Vamos lá. E aparentemente mudou de ideia sobre o tipo de jogador também. Então já são 2 mudanças de ideia, fora outra mudança no meio de campo. Então já é um time completamente... A ideia de que vamos formar uma base na Copa América já foi completamente perdida, né? Porque o que ele está botando em campo agora contra o Chile é uma estratégia, uma ideia de time completamente diferente do que foi posto anteriormente. E com jogador, parece que ele falou assim, quem é que tá em boa fase? Eu não acho que é tipo, ele tem a característica do Pedro. Quem é que tá em boa fase? O Igor Jesus. Põe esse cara aí que de repente ele funciona. Eu acho que tá mais nesse naipe do que estou procurando um jogador com a característica para o meu esquema. Até porque